Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje teremos mais uma aula. Hoje nossa aula será no quadro eletrônico, né, pelo computador. Da última vez que a gente deu a aula foi respondendo exercícios, que foi no quadro. Pessoal, é o seguinte, começando alertando de novo, não temos previsão de aula para a aula começar, apesar de o pessoal dizer que vai marcar sempre uma data, mas a gente não sabe porque essa pandemia está aí, esse vírus não tem cura, né? E as pessoas, apesar de uma grande parte da população não correr tanto risco, mas tem que lembrar que tem uma grande parte das pessoas que são vulneráveis e que se adoecer com esse vírus provavelmente vão até morrer, tá? Pessoas que são diabéticas, pessoas que têm problema de asma, pessoas que têm problema de enfisema pulmonar, pessoas que têm lúpus, pessoas que têm algum tipo de que eles chamam de grupo de risco, né? Então, baseado nisso, não se sabe quando é que vai voltar as aulas realmente, porque precisa se conter essa disseminação desse vírus ao máximo enquanto não se tiver uma cura, né? Então eu volto a dizer, eu estou falando isso porque é, vamos dar um jeito de fazer nossas atividades. Eu sei que tem. Porque eu não sei como é que é com vocês. Eu tento passar menos atividade, né, para não deixar vocês tão tumultuados, mas eu sei que vocês têm as atividades de vocês, de outros professores, etc e tal. Mas, pessoal, é o seguinte, vão fazendo as atividades, vão se organizando, vão fazendo suas atividades e enviando, porque não se sabe se o período, quando eu falo período, eu falo no sentido de aulas online. Se esse período de aulas online, até quando ele vai continuar? Ele pode continuar até o final do ano. De repente as aulas podem ir até o final do ano online, como já está em muitos lugares, em muitas instituições, que as aulas vão ser online até o final do ano, entendeu? Então, se acontecer isso, a gente tem que estar preparado. Quando eu digo a gente, principalmente vocês, né? Porque eu estou dando meu conteúdo por aqui e eu vejo que muita gente, muitos alunos não têm, estão online, estão na internet, no WhatsApp, mas não assistem às aulas ou assistem às aulas e não fazem as atividades. Pessoal, não dá para inventar nota. Então vocês têm que fazer as atividades de vocês e enviar para vocês terem nota, porque quando chegar no final do ano, cada vez que fecha o período, a gente tem que lançar nota. Quem tem nota, a gente lança nota. Quem não tem nota, fica sem nota, porque não dá pra gente criar uma nota para quem não está fazendo nada, tá? Só deixando aí o aviso. Eu sei que o que eu estou falando não serve para todo mundo, que eu recebo muitas atividades, mas eu vejo que tem muita gente que não está fazendo atividade porque não quer, pensando talvez até que quando eu retorne às aulas, é, é, vai ser feito, vai recuperar lá na escola. Não sei como é que vai ser isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu digo no sentido de pode ser que não, porque pode ser que as aulas até o final do ano sejam online. Se continuar com esse perigo de pandemia. Em outros países aí, as aulas começaram, depois de uma semana o vírus se propagou de novo e todo mundo voltou para casa. Voltou para casa e as aulas passaram a ser online de novo. Então, repito, não se sabe, tudo é incerto. Então, repito novamente, façam suas atividades para que vocês tenham suas notas, para vocês ficarem garantidos, para poder finalizarem o ano letivo com tranquilidade, tá bom? Dado o recado, vamos à nossa aula. Hoje a nossa aula vai falar sobre funções oxigenadas, tá? As funções que a gente chama de oxigenadas são aquelas que são constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ora, é, é, por meio de diferentes arranjos entre os átomos desses elementos que eu acabei de citar, é, e de diferentes tipos de ligações que ocorrem entre eles, forma-se o que a gente chama de grupos funcionais. Grupos funcionais dos álcools, dos fenóis, dos ésteres, dos aldeídos, das cetonas, dos ácidos, tá? É, acho que já falei dos sais orgânicos, que dão origem a inúmeros compostos que constituem vários produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, cosméticos, vocês que tem na cosmético das maquiagens que as meninas usam,
tá? Nos remédios que a gente toma para nossa saúde, em alguns tipos, em solventes também, né? Em aromatizantes de alimentos, aquela coisa que deixa o cheiro gostoso, aquele cheiro de algum tipo de um suco, aquele cheiro artificial que tem em alguns alimentos, em temperos, tá? Por exemplo aqui, ó, no cabo dessa frigideira bem aí, ó, é um cabo resistente, isolante térmico, tá? Não é inflamável, ou seja, não pega fogo. Ele é feito de baquelite, que é uma resina sintética, né? Obtida do fenol, que eu acabei de citar aqui anteriormente, de formaldeído e do formaldeído metanal. Beleza? Temos também aqui o exemplo da glicerina. Todo mundo lembra no Natal, quando a gente vai comer aquele panetone de Natal, né? Que a gente compra lá, vem, compra no supermercado, compra na padaria, com frutinha e tal. Ele é ele dentro dele também tem o segredo aí, tá até como fala aqui na pergunta, o segredo do panetone, ser bem macio e úmido, é um triálcool, tá? Que é uma dessas funções oxigenadas que a gente vai estudar. No próprio vinagre da cozinha que tem na nossa casa, tem 4% de ácido etanóico, tá? O ácido acético, tá? Então no vinagre também tem funções oxigenadas. É, aquele, é, por exemplo, alguns ésteres, muitos ésteres, eles são utilizados como aromatizantes artificiais, ou seja, que dá aquele cheirinho de artificial, aquele cheiro de morango, cheiro de laranja. Um exemplo desse é o butanoato de etila, que dá esse aroma artificial do morango. Beleza? Também nós temos o etanoato de octila, que dá o aroma artificial da laranja, entre outros, tá? Vamos passar aqui para frente agora. Aqui nós temos a função álcool, a primeira das funções oxigenadas que a gente vai utilizar, tá? Dentro da função álcool, a gente pode... Vou falar, eu já falei anteriormente sobre álcool, né? Lembra que naquelas primeiras aulas a primeira aula que eu falei justamente sobre álcool. Tô só verificando aqui se o programa tá gravando a aula. Tá gravando, beleza? Então, só que quando eu falei sobre álcool, eu falei muito porque para iniciar a aula, eu tava naquela conversa toda de toda aquela procura, todo mundo correndo louco atrás de álcool em gel para usar como antisséptico e tal, para fazer esterilização da mão, fazer limpeza e tal, para ninguém ficar com o período do coronavírus. Então, aquela aula teve muito conteúdo, teve muito assunto importante que diz respeito à nossa disciplina, mas foi mais assim, foi mais um tipo informativo. Então, aqui, essa aula de hoje sobre álcool, a gente vai falar mais especificamente sobre do que diz respeito à nossa matéria de química orgânica mesmo, tá? Então o álcool ele é todo composto orgânico que apresenta uma hidroxila na sua estrutura. Então a gente sabe que o hidroxila é esse OH, oxigênio de hidrogênio ligado a um carbono saturado. Todo mundo sabe que carbono saturado é aquele carbono que apresenta apenas ligação simples. E bem aqui a gente já tem o exemplo do grupo funcional do álcool. Tá aqui, deixa eu pegar o pincel aqui. Tá aqui. Pronto. Tá aqui o exemplo de um álcool bem aqui, beleza? Esse grupamento álcool. Aí a gente tem a nomenclatura oficial dos álcools, segundo a IUPAC. Para quem não lembra, a IUPAC traduzindo para o português, significa União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Eu não vou traduzir aqui ao pé da letra do inglês, tá? Porque o pessoal, C, cadê o Q de química? É porque química em inglês é chemistry, então não tá o C bem aí, tá? Só uma questão de dúvida. Mas enfim, como é que é feita essa nomenclatura dos álcools? É o prefixo, mais o infixo, mais geralmente o que é o infixo é o que vem. Quando fazer a nomenclatura você vai perceber. Tá? Prefixo, infixo, geralmente é an e mais o ol, ou a terminação ol. Por exemplo aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Por exemplo aqui, ó. Vou botar aqui. Primeiro eu vou numerar os carbonos aqui rapidinho. Carbono 1, vou botar, deixa em vermelho, vou botar em azul para ficar mais fácil de ver. Vou botar em verde, pronto. Aqui fica melhor de ver. 1, carbono 2, esse aqui. E esse último carbono vai ser o carbono 3. Beleza. Tá aqui. Nomenclatura.
prop, porque prop, 3 carbono, tá? 2, porque a hidroxila aqui está no carbono 2. Tá? Tanto faz eu conferir isso daqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou esse carbono aqui sempre seria o 2. Então, tá? Não ia influenciar a ordem se eu viesse no sentido ou no outro. Tá? Então tá aqui, ó, prop porque são 3 carbonos, 2 porque a hidroxila está no carbono, no segundo carbono, e ol pela terminação álcool, né? Pela própria estrutura que a gente fala, tá? Então o nome dele ia ficar propan 2ol. Esse aqui de baixo, mesma coisa, ó. Carbono 1, tá? Opa, nesse lado eu vou numerar desse sentido aqui, ó, porque começa pelo mais perto da hidroxila. Deixa eu vir aqui. Pronto aqui. Carbono 1. Vai ficar ruim pra mim. Pera aí, deixa eu ver como é que eu vou numerar aqui. Tá aqui. 1, eu vou passando assim, voltando com a setinha. Era a dificuldade que eu tô tendo de numerar aqui. 2, 3, 4. Pronto. Então tá aqui, pessoal. Desculpe é porque eu botei muito pra cá, mas peraí, deixa eu desfazer o que eu fiz. Deixa eu fazer de novo. Porque que tá ruim porque que eu tô digitando, aí fica ruim de eu colocar certinho o nome. Tá aqui, carbono 1, aí eu vou voltar com a setinha, em vez de apagar que eu faço ali 2, carbono 3 e aqui o 4. Na verdade, esse próprio negócio aqui modificou aqui, ficou ruim. Pronto, assim fica. Peraí, deixa eu tentar aqui. Acho que agora tá melhor, tá? Mas assim, enfim, já dá pra ver, né? Aqui, se eu tô só ajustando aqui pro 1, os números ficar em cima dos carbonos. Aqui. Dá pra ver, já acho que não tá dando pra entender. Então tá aqui, beleza. Então tá aqui, ó. But1ol. But porque vem porque são 4 carbonos, né? 1 porque a hidroxila está ligada ao carbono 1 e a terminação ol do álcool, tá? Então butan 1ol. Esse aqui é porque o composto apresenta apenas ligações simples, acredito eu. Então é o seguinte, também acontece que no sistema de nomenclatura usual, tipo assim, a nomenclatura que não é oficial, porque a oficial é essa daqui da IUPAC, esta aqui. Deixa eu botar aqui no pincel de novo. Então, deixa eu mudar aqui o tamanho, tá? Então essa aqui é a nomenclatura não oficial, a oficial é essa aqui, a IUPAC, mas também tem a nomenclatura que não é oficial. E na nomenclatura que não é oficial, e que a gente costuma utilizar muito, que normalmente eu chego lá por exemplo, esse exemplo bem aqui, ó, do álcool isopropílico. O álcool isopropílico é o álcool que a gente usa para poder limpar componente eletrônico. Eu não vou lá no centro, na loja de eletrônica, e digo assim, me dá o propan 2ol. Não, eu digo para me dar um álcool isopropílico, entenderam? Então, o esquema para a gente fazer essa nomenclatura de forma não usual normalmente é o álcool, tá? Mais o nome do substituinte, que no caso tipo propil, isopropil, butil, mais a terminação ico. Por exemplo, a terminação desse álcool aqui, ó, do propan 1,2ol, deixa eu pegar aqui de azul para vocês verem, aqui, ó, aqui esse álcool bem aqui, ó, que eu tô apontando aqui com a seta. Por exemplo, esse álcool aqui, o nome do substituinte dele é propil, então a gente chama ele de álcool, tá? Álcool propílico, porque a gente o nome substituindo propil mais ico. Esse aqui de baixo, o propan 2ol, a gente chama ele de álcool iso, que eu acabei de falar. O nome do substituinte dele é o isopropil, aí então a gente chama de isopropílico, que é o mesmo que é o álcool que a gente usa muito na parte de eletrônica para poder limpar componentes, para fazer limpeza de trilha de circuito elétrico. E o butan 1ol a gente chama ele de álcool butílico, tá? Tá aí, ó, nome do álcool, vai lá o nome álcool, aí butil, que é o nome substituinte, e mais essa terminação aí, então fica álcool butílico.
Aqui, pessoal, tem um exemplo da molécula de álcool para vocês verem bem aqui, ó. Só para vocês observarem aqui, ó. Tem uma molécula de álcool, tá? Modelo de bolas e varetas. Esse aí é o álcool, é o metanol ou álcool metílico, que é o álcool mais simples que a gente tem, tá? Vamos passar para frente aqui agora. Pessoal, aqui a gente vai falar das propriedades dos álcools. Primeira coisa que a gente vai falar sobre as forças de interações moleculares. Eu acho que isso aqui é a parte mais importante que tem para falar. Aí ele diz o seguinte aqui, ó, que em razão da presença do grupo OH, ou seja, da hidroxila, deixa eu pegar aqui de novo o nosso pincelzinho aqui. Deixa eu diminuir de novo aqui o tamanho, toda vez eu tenho que diminuir o tamanho. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui de rosto. Em virtude desse grupo OH, que é o da hidroxila, que eu estou substituindo aqui, ó, OH. Eu botei em cima porque eu vou colocar aqui, tá aqui, OH. As moléculas de álcool estabelecem ligações de hidrogênio, que muita gente chama de ponte de hidrogênio, tá? Ligação de hidrogênio entre si, que são as forças de atração eletrostática do tipo dipolo permanente, porém muito intensas. Ocorre geralmente quando as moléculas possuem hidrogênio ligado a fluoxigênio ou nitrogênio, que são os elementos, aí eles são elementos muito eletronegativos. Na sala de aula eu sempre falava para vocês, deixa eu copiar bem aqui para me lembrar. Lembra que quando eu dou aula eu disse assim, pessoal, lembra os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, eu digo assim, ó, que eu boto até aquela frasinha, Fon, Clarice, Branca, SiC, pH, que é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, enxofre, iodo, carbono, fósforo e hidrogênio. Mas aqui ele está falando, ó, desses 10 aqui, os 3 mais eletronegativos é o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Entendeu? Então, geralmente, até que ele fala aqui, ó, ocorre geralmente quando as moléculas possuem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os mais eletronegativos. Aí diz assim, ó, que vai ocorrer um dipolo. Só o dipolo, quando fala dipolo, isso quer dizer dois polos, ou seja, forma um polo positivo e um polo negativo. Como entre o hidrogênio e o fluoxigênio e nitrogênio, o hidrogênio ele é o como é que eu posso explicar? O flúor é mais eletronegativo, depois vem o oxigênio, que é mais eletronegativo, depois vem o nitrogênio, que ele é o mais eletronegativo. O hidrogênio, ele é menos eletronegativo, então ele chega, nessa combinação, ele passa a ser, a gente dizer que ele tem, como ele é muito pouco eletronegativo, ele acaba, tipo assim, tendo uma carga positiva. Entendeu? Então na ligação ele fica com um polo positivo e o oxigênio, flúor ou nitrogênio ficam como eles são muito eletronegativos, eles ficam com carga negativa, ou seja, a carga negativa ela tende a atrair outros elétrons, entendeu? Atrair o elétron. Só que isso aqui não é uma ligação iônica, então é um tipo de compartilhamento de elétrons, tá? Então é o seguinte, ó, esse dipolo formado nessas moléculas são tão acentuados que a atração entre o hidrogênio, aí ele fala, tá aqui até como eu comentei, ó, que cria um polo positivo de uma molécula e do outro lado o flúor, oxigênio ou nitrogênio cria um polo negativo, tá? De outras moléculas, aí o que está querendo falar quando ele fala assim, ó, de outras moléculas funcionam praticamente como uma nova ligação, daí o nome ligação de hidrogênio. Bem aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de ligação de hidrogênio bem aqui, ó. Isso aqui que eu estou fazendo aqui entre o azul, ó. Pessoal, ligação de hidrogênio, com que ele está se referindo aqui, e que tem muita gente que chama, muitos livros chamam de outras formas se chama em livro, e outras coisas chamam como ponte de hidrogênio, não é essa ligação aqui OH não, que nem eu mostrei aqui, ó, não é essa a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio que ele está se referindo aqui, não é essa ligação aqui, eu estou circulando aqui em roxo não, tá? Apesar de ser oxigênio, se refere a essa ligação aqui, ó, quando ele fala assim, ó, vou ler bem aqui, ó, o dipolo formado nessas moléculas é tão acentuado que a atração entre o hidrogênio, polo positivo, e de uma outra molécula, tá? E o outro átomo de flúor. O que está querendo é o seguinte, que a ligação de ponte de hidrogênio é essa ligação aqui, ó, vou botar aqui em vermelho, é essa ligação aqui, ó, entre esse hidrogênio aqui
essas aqui que são as pontes de hidrogênio, ó, tá? Essas aqui, ó. Essas ligações aqui, ó. Entendeu? Consegue enxergar? Isso aqui que é a ponte de hidrogênio, porque é o seguinte, porque cria porque aqui o hidrogênio, ele como ele tem carga positiva, e aqui a gente, nesse outro oxigênio aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó, está, ele fica mais carregado eletronegativamente, então cria uma interação entre essas duas moléculas aí, entendeu? Então isso aqui é a ponte de hidrogênio. Não é essa ligação aqui forte que tem aqui, ó, oxigênio e nitrogênio entre tipo aqui, quando. Não vou colocar outra molécula para não confundir. Deixa essa aí que vocês estão olhando aí, se eu for falar, pode confundir o que está falando. Mas enfim, para que vocês consigam enxergar, como diz aqui, ó, é a ligação do hidrogênio, tipo, tem essa molécula aqui, ó. Oxigênio ligado a CH2H5. Aí tem essa ligação aqui, ó, OH, entendeu? Aí que ele diz, né? Que tem aqui, ó, o H, as moléculas de álcool estabelecem ligações de hidrogênio entre si, tá? Beleza? Aí ele fala das forças de atrações, e fala essas atrações de natureza eletrostática, que são do tipo dipolo, porque tipo o oxigênio tem eletronegatividade maior do que a do hidrogênio, então o hidrogênio acaba adquirindo uma carga positiva, o oxigênio a carga negativa. Aí forma isso que ele está dizendo que é o dipolo, tá? Dipolo permanente. Aí diz, porém muito mais intensas. Aí que ocorre geralmente quando as moléculas possuem flúor ligado. Aí ele fala, né? Que isso acontece quando o hidrogênio ele fica ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Aí fala que o dipolo formulado dessa molécula é tão acentuado que a atração entre o hidrogênio, que tem um polo positivo, de uma molécula e o outro átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio, que é o polo negativo. Só que é de uma outra molécula, aí funcionando que vai funcionar como se fosse uma nova ligação. Aí daí o nome ligações de hidrogênio. Então entenda que as ligações de hidrogênio que ele está se referindo, essas ligações aqui, ó, desses pontinhos pontilhados aqui em vermelho. Essas aqui, ó, essas aqui esses aqui são os tipos de ponte de ligação de hidrogênio que ele está falando. Só quero que vocês entendam isso, tá bom? Com relação à temperatura de fusão e temperatura de ebulição, como as ligações de hidrogênio são forças de atrações muito intensas, aí precisa de uma energia muito grande para separar essas moléculas. Então ele vai estabelecer uma força para que ocorra essa quebra de ligação, é preciso de uma força bem forte, uma força bem alta. Então é por isso que as substâncias fazem as ligações de hidrogênio. Aí para poder quebrar, você vai precisar de altas temperaturas de fusão e altas temperaturas de ebulição, beleza? Então, sobre temperaturas de fusão e de ebulição, elas têm alta temperatura de fusão e o álcool vai apresentar alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição, por causa das suas pontes de hidrogênio, tá? Bora aqui para a próxima. Falando sobre o estado de agregação, quando ele fala em condições ambientais, a gente já sabe, né? 25 graus Celsius e 1 atm, condições normais de temperatura e pressão. Aí ele fala que os monoálcool com até 12 carbonos, com 12 carbonos na molécula, eles são líquidos e os demais são sólidos. E os poliálcool com até 5 átomos na cadeia são líquidos. E sua viscosidade ele vai aumentar com o aumento do número de grupos de hidroxila, ou seja, grupo H. Os poliálcools com 6 ou mais átomos, eles tendem a ser 6 ou mais, eles vão tender a ser sólidos. Os poliálcools, aliás, né? Poliálcools, tá? Com relação à densidade, a grande maioria dos monoálcools possui densidade menor que a água, nem eu sabia dessa, curiosidade. E os poliálcools são mais densos que a água, tá? Com relação à solubilidade, aí essa questão de solubilidade eu até falei na primeira aula, aquela questão de símile, semelhante, semelhante.
tá? Que quem tem característica polar dissolve quem tem polar, e quem tem apolar dissolve o apolar. Aí, como eu falei, como ele diz aqui, ó, o álcool ele possui a molécula uma parte polar, tá? Referente ao OH, e a outra parte da cadeia carbônica é apolar. Então ele se dissolve, ele tem tanto característica polar como apolar. Por exemplo, quando aqui, ó, quando o álcool tem aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou marcar aqui em amarelo. Como ele tem essa hidroxila aqui, OH, então ele tem característica polar. Então ele tipo o álcool se dissolve na água. Beleza? Então ele pode ser solúvel em água. Já essa outra parte aqui da cadeia carbônica aqui, ó, ele tem característica polar. Então ele vai se dissolver em substâncias apolares, em substâncias polares, apolares, aliás, me desculpa. Então polar dissolve substâncias polares, como por exemplo a água, e é caracterizado por causa da parte OH da hidroxilas. E essa outra parte aqui, que eu grifei em vermelho aqui, fiz o círculo sobre de vermelho, por causa da cadeia carbônica, ele tem característica polar, tipo, se dissolve em gasolina. Por exemplo, vocês podem ver que a gasolina hoje que a gente compra, abastece o carro, não é mais gasolina por ela, sempre tem uma proporção de álcool junto com ela dissolvida, entendeu? Então, eu acho que quanto a isso não tem muita dúvida não. As aplicações dos álcools, acho que todo mundo sabe as aplicações do álcool, não precisa nem falar aqui. Por exemplo, o álcool, tem que se falar que o álcool, ele é tóxico, né? Ele tem a sua toxicidade, mas, por exemplo, o uso do metanol, ele é restrito só à síntese a sínteses orgânicas, por causa da sua toxicidade. E também, eventualmente, ele é usado como combustível, tá? Mas ele pode causar cegueira, ou até mesmo se você ingerir, você pode morrer, tá? Ele também, se você derramar na pele, você vai sentir um ardor, tá? E quando a pele absorve ele, tá? O etanol, ele é usado como combustível, solvente, em bebidas alcoólicas. Quando a gente fala em bebidas alcoólicas, a gente fala das drogas lícitas. Todo mundo sabe que é bebida alcoólica: chopp, gelado, cerveja, cachaça, tá? Vodka, aí o uísque, todo mundo já deu para entender. E também na síntese de compostos orgânicos. Legal? Vamos aqui para finalizar, pessoal. Para a gente finalizar a aula, a gente vai fazer essa questão aqui, ó, essa última questão. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que ela parece ser fácil, mas ela é enganadora. Ela é feita para enganar quem estiver fazendo a prova do Enem, do concurso, do que quer que seja. Porque você lê ela e você não entende muito bem direito ela, não. Ela deixa você com uma certa dúvida, ela engana. Bora lá. Porque quando você está fazendo a prova, você já vai estar cansado, às vezes com dor de cabeça, com dor na coluna de estar muito tempo sentado, calor da sala lá abafada, estresse, você vai estar com sede, vai estar com fome, vontade de ir no banheiro. Então você está desconfortável e já pega uma questão dessa aqui que é confusa, e ela tende a fazer você errar a mesma questão, entendeu? Bora lá, bora ver a questão para a gente poder entender. Essa primeira parte aqui é só informação, isso aqui, ó, só dando uma informação. Então tudo que está aqui está correto, é só para você ler rapidinho, entender, tá? E daí você vem para a questão. A questão é essa bem aqui. O que realmente interessa é você entender isso bem aqui, ó. Que ele diz aqui, ó, assinale daqui para cá, ó. Assinale a alternativa que contém uma explicação inadequada para a propriedade relacionada. Ou seja, o que está querendo é que essa explicação aqui, ela tem que ser aqui, ó, essa explicação aqui de baixo, ela tem que ser não é que ela esteja errada. Ela só não pode ser, ela não pode estar adequada a propriedade que ele está sobre a propriedade que ele está explicando. Vou ler a questão, bora lá, para a gente poder fazer. Ó. Vamos lá. O FMG, Universidade Federal de Minas Gerais, a questão é o seguinte: ó, o etanol
álcool etílico, CH3, CH2OH, é um líquido menos denso do que a água. Só está informando do que está dizendo aqui é verdadeiro. Ele é usado na limpeza doméstica porque dissolve gorduras. Verdade, é só informativo. É solúvel em água. Verdade, porque o álcool tem característica tanto polar quanto apolar. Eu já mostrei agora há pouco atrás. E é mais volátil do que ela, mais volátil do que a água. Verdade, o que é ser volátil? Uma coisa volátil é, por exemplo, o álcool e a acetona são voláteis, porque você despeja um pouquinho de álcool numa tampa ou de acetona, espera uns minutos, ele vai se evaporar na temperatura ambiente, entendeu? Já a água não, tu pode pegar um pouquinho de água, jogar em cima de uma tampinha lá e ela vai ficar até amanhã, entendeu? Bota um copo cheio de água, amanhã esse copo vai estar com a mesma água aí, com o mesmo volume de água. Coloca um copo destampado com acetona ou álcool. No outro dia ainda vai ter, porque ele vai continuar evaporando, mas ele já vai ter um volume bem menor, tá? Ser volátil é isso, é essa facilidade que certa substância vai ter de se evaporar a temperatura ambiente, tá? Falando já o que é, isso para a gente explicar o que é volátil, tá? Aí vai, o texto a seguir sempre apresenta cada uma dessas propriedades, que é o texto de baixo, relacionadas a uma explicação com base nos modelos de interações intermoleculares. Aí vem a pergunta que eu até falei agora. Assinale a alternativa que contém uma explicação inadequada para propriedades relacionadas. Prestem bem atenção nesse bem aqui, eu vou botar até de amarelo. Ó. Inadequada. Então essa explicação aqui ela tem que estar adequada com o que ele está falando sobre a propriedade sobre a propriedade que ele está falando do etanol. Aí vem a letra A, propriedade do etanol, dissolver gorduras. Beleza, é uma propriedade dele, correto. Porque o etanol ele tem características tanto polar quanto apolar. Então ele vai dissolver substâncias polares e apolares, no caso a gordura é apolar. Então ele, como tem a cadeia carbônica, ele também dissolve gorduras. Aí ele diz assim, ó, a molécula de etanol tem uma parte pouco polar. Beleza, é o que eu estou falando. Quando fala em apolar, ou então pouco polar, está querendo dizer praticamente a mesma coisa, porque tem baixa polaridade. Então isso aí está correto. Letra B, propriedade do etanol ser mais volátil do que a água. Verdade, acabei de explicar agora há pouco, né? Por causa das suas interações intermoleculares. Tá? Interações intermoleculares tem a ver com as suas ligações. Aí a explicação é: as interações intermoleculares são mais fracas no etanol do que na água. Correto. Então essa explicação aqui está condigente com essa propriedade aqui que ele está falando em cima. Entendeu? Letra C. Propriedade do etanol ser menos denso do que a água. Propriedade do etanol. Ele é menos denso do que a água. Isso é correto, o etanol ele é menos denso do que a água. Beleza, ele até falou aqui em cima, ó. Menos denso do que a água, é um líquido menos denso do que a água. Aí a explicação, a massa molar do etanol é maior do que a da água. Isso daqui está correto, entendeu? Está correto, que a massa do etanol é maior do que ela, mas só que a explicação não condiz muito com que ele fala sobre essa propriedade aqui, porque aqui ele está falando sobre densidade, ó. Até no nosso líquido aqui, ó, ele tinha que dar alguma coisa, tá aqui, ó, aqui fala de densidade, ó. Ele tinha que dar uma explicação mais ou menos com esse respeito aqui, ó, explicando sobre, por exemplo, a maioria dos monoálcools possui densidade menor do que a água. Aí a explicação teria que ser essa aqui, ó. Essa aqui seria uma explicação condizente, aliás, entendeu? Aí ele deu uma explicação certa, deu, mas só que não tem nada a ver com o que ele está falando aqui, ó. Não é uma explicação adequada. Uma explicação tá aqui, ó. Não é uma explicação adequada para a propriedade que ele está relacionando. Entendeu? Não é que esteja errado, é porque as duas está correto as duas informações, só que uma não é adequada à outra. Isso é bem confuso. Então, a alternativa aqui que você iria marcar seria essa daqui, ó, letra C de casa.
propriedade do álcool etanol, ser solúvel em água, certo? A molécula do etanol forma ligações de hidrogênio com a molécula de água, correto? É porque ele está falando da parte de ponte de hidrogênio, falando de hidroxila OH, entendeu? Essas coisas, tá? Então, eu botei essa questãozinha porque essa questão aí, realmente ela é confusa. Se a pessoa não prestar atenção no que ela quer dizer, a pessoa erra mesmo essa questão aí, ela é bem chatinha mesmo, tá? Questão de muita interpretação e de muita atenção, que ela é uma questão que parece ser fácil, e na hora ela não é tão fácil assim, ela é casca de banana, porque você vai olhando, procurando, quando você vê assim, ó, assinale a alternativa que contém uma explicação inadequada, já pensou, assinale a alternativa errada, e na realidade não é para marcar a alternativa errada, as informações estão todas corretas, a questão é que só que o grande lance de observar aí é que a explicação não está adequada para a propriedade que ele está relacionando, entendeu? Porque dá uma propriedade e dá uma explicação. Beleza? Espero que deu para ter entendido, que apesar disso, porque essa questãozinha é meio confusa. Então, pessoal, é isso aí, tá? Vou encerrar a aula hoje, continuo recebendo todos os trabalhos que eu já passei, tá? Continuo recebendo todos eles, tá? Passei na aula passada, já passei em outras aulas retrasadas, então os trabalhos do segundo período que eu passei agora para o segundo período, continuo recebendo. Mandem para que vocês tenham uma nota, porque quando chegar ao final do ano, não sei se não sabe quando é que vai voltar as aulas presenciais, enquanto não volta, vamos dar aula online e façam as questões, façam os trabalhos que é para vocês terem suas notas, tá? Obrigado, tchau e fiquem tranquilos aí todos nós.